Olá, meu irmão, olá, minha irmã, tudo bem? Tudo na doce paz de Cristo? Vamos aos nossos arrazoandos sobre a lição 6 da nossa editora Betel. O título da lição é Usando a Fé Diante dos Confrontos. Serão 5 arrazoandos. Mas antes de começarmos, você está se cuidando, né? Isso, cuide-se. Faça a sua parte, que Deus nunca deixará de fazer a parte que cabe a Ele. Nosso primeiro arrazoando é sobre a seguinte pergunta. Você quer ser o melhor ou o pior? Eu quero ser o melhor ou o pior? Agora, por que esta pergunta? É que no Reino do Norte, quando houve a divisão das tribos de Israel, 10 passaram a se chamar o Reino do Norte e 2 o Reino do Sul. No Reino do Norte, nós tivemos 19 reis. 19 reis. E desde o primeiro rei, após a divisão, começou uma disputa para saber quem seria o pior. Você imagina um negócio desse? Parecia que quem fosse o pior seria o mais aclamado, o mais valorizado, o mais honrado, o mais. Já pensou? Eu e você entrarmos numa corrida para sabermos quem será o pior, eu ou você ou o outro, e vamos aí associando aí mais 19 reis. E dentre todos eles o pior foi Acabe. Quando se fala de Acabe, se fala de um rei que só fez o que não deveria fazer. Instituiu a idolatria, trouxe culto para o meio dos filhos de Israel, cultos a Baal, a Astarote e a outros deuses, aos bezerros de ouro que foram destruídos por Moisés assim que o povo saiu do Egito. Já aquela prática totalmente abominável a Deus, Jeroboão trouxe isto. E ele foi o primeiro dos 19 reis. E o que ele fez lá no início parecia que seria uma praga que iria acompanhar o Reino do Norte até o fim, quando sucumbiu sob os assírios. Você já pensou? Salomão começou essa corrida para saber quem era o pior. Só que com ele, porque Deus honrou Davi, o reino ainda não tinha sido dividido. Foi dividido após a morte dele. Mas Salomão, um homem tão sábio, no final entrou pelo caminho da idolatria. Seu filho, Roboão, assumiu o trono. E ao assumir o trono, sendo filho de um homem tão sábio, foi pegar conselhos com as pessoas mais despreparadas para reinar. E aí aconteceu a divisão do reino. E aí veio Jeroboão e assumiu o primeiro rei do Reino do Norte, das 10 tribos. E Jeroboão fez tudo o que deveria não ser feito. Depois, dentro dessa galeria de quem é que vai ser o pior, Acabe veio com Jezabel, sua esposa. E esta dupla constitui-se a pior dupla de reis que passou por Israel, pelo Reino do Norte. Quando se fala em Acabe,
e que também acaba se falando também de Jezabel, sua esposa, só foi destruição. Eu não quero entrar numa escalada para saber quem foi o pior, não. Eu quero entrar numa escalada para saber quem foi, ou quem é, ou quem será o melhor. Deus não entra com ninguém em uma corrida para saber quem é o pior. Deus entra com todos em uma corrida para saber quem é o melhor. Não para que o melhor suplante o que não foi melhor. Não para que o melhor seja o tal. Não para que o melhor se julgue o tal. Não. Mas que eu e você queiramos sempre ser o melhor pai, a melhor mãe, o melhor filho, o melhor funcionário, o melhor empregado, a melhor empregada, o melhor profissional, a melhor profissional, o melhor, sempre o melhor. E que o meu e o seu desejo, que o nosso desejo seja que quando se lembrarem de nós, lembrem-se de alguém que procurou ser o melhor e não o pior. Quando se fala de Acabe, o pior rei de Israel, do reino do norte. Quando se fala de Jezabel, a pior mulher de um rei que já passou pela face da terra. Idólatra, vaidosa, impiedosa, maligna, diabólica. O pior. Acabe, na verdade, devemos acabar com Acabe. Se era desejo dele ser o pior, acabemos com Acabe. Sejamos o melhor que pudermos. Em tudo, o melhor sempre. Nosso segundo arrazoando é pensando sobre os nomes Elias e Jezabel. Porque, na verdade, o maior confronto de Elias não foi com Acabe, porque Acabe era um Zé nas mãos de Jezabel. Jezabel o dominava, fazia o que queria. Na verdade, ele era o rei, mas quem mandava era a rainha. Elias quer dizer Yahvé, Javé, é Deus. E Jezabel quer dizer Baal existe. Há uma diferença muito grande aqui. Baal é qualquer Deus. Existe? Existe. Mas ouve, vê, fala, age, atua, interfere? Não. Existe. Tantos deuses existem. Com o passar dos tempos, mais deuses vão aparecendo. Mas apenas Yahvé é Deus. Para Jezabel e Acabe, os fins justificam os meios. Esta frase que é atribuída a Nicolau Maquiavel, na verdade, não foi escrita por ele, mas se deduz pelos ensinos dele, naquele famoso livro, O Príncipe, em que Maquiavel ensina que o rei deve fazer o que tiver que ser feito para se manter no poder. Então, daí se tirou esta frase, que não foi escrita por ele, mas que se deduz pelo que ele escreveu. Os fins justificam os meios. Os fins justificam os meios? É claro que não. Existe respeito, ética, honra, fé, obediência. Existem várias coisas que limitam os meios e que nos fazem escolher os meios certos. Mas Jezabel e Acabe
Você se lembra de que Acabe quis a vinha de Nabote, que ficava perto da residência do rei em Jezreel, e ele queria aquela vinha de todo jeito, e Nabote não quis ceder, não quis vender a vinha para ele? Você se lembra o que foi que Jezabel fez? Contratou testemunhas falsas, que testemunharam contra Nabote, e Nabote foi apedrejado. E aí Acabe foi lá e tomou posse da vinha. Os fins justificam os meios. Não, eu quero o povo adorando o bezerro, então vamos dizer que os bezerros de ouro são os nossos deuses. Então nós vamos adorá-lo e vamos manter o povo aqui, para que o povo não vá lá para Jerusalém. Porque a capital do Reino do Norte foi Samaria. E a capital do Reino do Sul, Jerusalém. Em Jerusalém estava o templo que Salomão construiu para se adorar ao Senhor. E Jeroboão falou, não, se o povo for para Jerusalém, eu perco o controle dele. Então vou aqui em Samaria instituir cultos aos deuses daqui. Então vamos manter o povo sob nosso comando, sob nosso controle. Os fins justificam os meios. Há muitos líderes hoje que fazem isso, usando esta mesma máxima. Então, se para eu ter minha igreja cheia, meu templo cheio, eu tenho que fazer isso, aquilo e aquilo outro, eu vou fazer. Eu vou ter que fazer o que para manter o povo aqui cativo, preso a mim? Eu vou inventar coisas aqui, não interessa o quê. Muitos políticos fazem isso também, conchavos, associações, e até se vendem, porque os fins justificam os meios. Agora, para Elias, Deus tem os meios. Por exemplo, se para Deus chamar o povo ao arrependimento, tinha que tirar o que era de mais precioso do povo, para que o povo refletisse, ele tirou. E o que era mais precioso para uma sociedade agrária? A chuva. O apóstolo Tiago vai dizer que foram 3 anos e meio sem chuva. Você pode imaginar? 3 anos e meio. Mas Deus falou, bom, se este é o meio para eu trazer o povo ao arrependimento, à compreensão de que eu sou Deus, este é o meio. Você conhece também 2 outros ditados, vamos dizer assim, que existem, provando que Deus sabe os meios de falar comigo, falar contigo, falar com cada ser humano. Deus não usa um meio só, uma forma só. Ele usa várias formas, porque Ele sabe o meio. Para uns, basta um olhar. Outros têm que falar. Outros têm que falar alto. Outros têm que gritar. Outros têm que dar uma palmada. É assim. Deus sabe os meios. Os 2 ditados a que me referi são os seguintes. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Mas quem vem, vem. Deus tem um meio. O outro ditado é o seguinte. Aquele peixe que não vem na rede, vem no anzol, o anzol. Na rede não dói, não. Agora no anzol, dói. E quanto mais o peixe quiser escapar do anzol, mais ele vai sofrer. Dizem que peixe não sente dor. Bom, eu sei que eu sinto, e você também sente. E às vezes Deus tem que usar o anzol. O certo é que Deus tem os meios, e os fins não justificam os meios. Coincidentemente, hoje eu recebi uma mensagem de um obreiro aqui de Sobradinho, irmão João, no meu WhatsApp. E a mensagem, talvez você já viu também, é o seguinte: coloque Deus no começo e Ele vai providenciar o fim. Elias e Yahvé é Deus.
Jezabel, Baal existe. Para Jezabel e Acabe, os fins justificavam os meios. Para Elias, Deus tem seus meios para chegar ao fim que Ele quer. Nosso terceiro arrazoando é falarmos um pouquinho aqui sobre ações diretas de Deus e ações indiretas de Deus. Aqui, na nossa lição de hoje, houve uma ação direta estupenda. Fogo veio do céu, direto para consumir o holocausto, lamber toda aquela água que Elias jogou ali e ficar mais do que claro, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus. Existem ações diretas de Deus. É Deus quem interfere, é Deus quem vem, é Deus quem faz. Mais tarde, quando Elias estará deprimido, achando que Jezabel vai tirar-lhe a vida, porque ele tirou a vida dos profetas dela, Deus também vai lá falar com ele. E Deus se apresenta a ele, um vento forte, um terremoto, um fogo e uma brisa. Ou seja, Deus age da forma como Ele quer, do jeito que Ele quer. E às vezes é Ele mesmo quem tem que agir. E Ele vai lá e age. Você se lembra de Saulo? O próprio Cristo veio falar com ele. Ações diretas de Deus. E é tão bom quando Deus age diretamente, não é? Uma cura instantânea de Deus. Pá! Não tem pré-operatório, não tem risco cirúrgico, não tem cirurgia, não tem pós-operatório, é instantâneo. Tá pronto. Sem dor, sem sofrimento, só gozo, só alegria. Alguns sentem um fogo queimando, outros veem uma mão tirando, Deus agindo. Ações diretas de Deus. E é tão bom quando Deus age diretamente, não é? É muito bom. Deus já agiu diretamente na sua vida e você viu que foi Deus mesmo. Foi bom ou não foi? Ah, foi bom demais. É claro que foi bom. É muito bom. Agora Deus também age indiretamente. Por exemplo, por meio de Elias. Elias é um dos muitos profetas no livro dos reis e ao longo da Bíblia que não tinha pedigree. Ah, de onde veio? Quem é o pai? Quem é a mãe? É discípulo de quem? Não. Na verdade, no livro dos reis, o profeta que vai ter mais pedigree vai ser o profeta Eliseu, discípulo de Elias. Então não precisa ter pedigree para Deus usar. Basta querer ser usado. É claro que eu posso aprender de A, de B e de C, eu posso ter uma história, mas a história que vai valer não é a minha história com os meus mestres, é a minha história com o mestre dos mestres. E Elias entra ali como profeta de Deus, instrumento de Deus, para dizer, ó, não vai chover até que eu diga pela palavra do Senhor que vai chover. Deus usou Elias, ação indireta de Deus. Depois, para cuidar de Elias, ele vai usar os corvos, como se fossem urubus, que levavam de manhã e de tarde pão e carne para o profeta. Olha aí, usou corvos. No passado, ele mandou codornizes para o povo e fez chover maná. Por que ele não fez do mesmo jeito agora? Porque o maná, feito pelas mãos de Deus, ação direta de Deus. As codornizes
Deus mandou, ação de Deus, usando as codornizes. Aqui, Deus usa os corvos. E de onde aqueles corvos tiraram pão e carne para levar para Elias? Não sei, nem quero saber. Eu sei que foi assim. Deus, por meio de uma ação indireta, para proteger o seu filho, o seu servo. A água dali se acaba, da torrente de Querite, e agora Deus vai usar uma viúva rica, poderosa, que podia manter-se e podia manter o seu profeta, não foi? Uma viúva pobre, de uma terra gentia, não era uma viúva dentre os filhos de Israel. Deus usou aquela mulher para proteger seu servo Elias. Ação indireta de Deus. Olhem, eu louvo a Deus por suas ações diretas e pela principal ação direta de Deus na minha vida e na sua vida. A Bíblia diz que Deus deu aos que creem em Jesus o poder de serem feitos filhos de Deus. Ação direta de Deus para minha e sua salvação, para nossa redenção. É a ação direta de Deus. Basta eu dizer que quero e Deus age e me transforma em filho do seu amor, da sua herança, herdeiro do céu. E louvo a Deus também pelas ações indiretas de Deus. Pessoas que Deus usa para me abençoar. Coisas que Deus usa para me abençoar. O vento, a chuva, o mar, a água. E animais que Deus usa para me abençoar. Codornizes, corvos, a mula de Balaão. Eu sei que Deus usa quem Ele quer do jeito que quer. E Ele age de forma direta ou indireta. O que importa é que Deus está o tempo todo agindo por mim e por ti, por nós, por nossa casa, por nossa família, por aqueles que o temem. Diretamente ou indiretamente, Deus está agindo. Nesta pandemia, diretamente Deus está agindo, protegendo, guardando, dando alento, consolando, confortando. Indiretamente também, confortando, consolando, ajudando, agindo, apoiando, dando alento. Deus está o tempo todo trabalhando, agindo, operando de forma direta e indireta para o meu bem, para o seu bem, para o nosso bem. Glória a Deus por isso. Nosso quarto arrazoando é sabermos quem é que foi bênção para quem. Elias foi bênção para a viúva, para a pobre viúva, ou a viúva pobre foi bênção para Elias? A rigor, Elias é bênção para ela, porque ela não tinha nem para si e para o seu filho. Aí chega Elias, e Elias já chega dizendo, ó, faça primeiro o pão para mim, o bolo para mim, e depois para você e para o seu filho. Na verdade, era uma que tinha pouquíssimo e um que não tinha nada. E estes dois se juntam. E um vai ser bênção para o outro, e o outro vai ser bênção para o um. Porque a farinha que estava acabando, o azeite que estava se secando, foi multiplicado. Foi multiplicado. A bênção é a seguinte: na matemática divina, para multiplicar
eu tenho que dividir. Na nossa matemática, se eu divido, eu perco. Na matemática divina, se eu divido, eu ganho. Na nossa matemática, se eu divido, diminui. Na matemática divina, se eu divido, aumenta. O segredo da multiplicação é a divisão. Aquela mulher dividiu o pouquinho que tinha com Elias. E isso fez com que o azeite na botija e a farinha na panela se multiplicasse até o dia em que Deus daria chuva sobre a terra. Deus sabe tudo o que fazemos. Tudo. Coisas boas e coisas más. Agora, se fazemos para Ele, Ele jamais deixará de nos recompensar. Jesus disse que aquele que der a uma pessoa, na qualidade de profeta, um copo d'água, receberá galardão de profeta. Agora, se fosse um copo d'água na época de Elias, 3 anos e meio sem chuva, aquele copo d'água lá valia muito, hein? Aquela água que Elias jogou em volta do altar ali, 12 cântaros representando as 12 tribos de Israel, aquela água custou muito para aquele povo ali. De onde veio tanta água? Aquela água custou muito, 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 muito. É claro que lá, aquela água estava representando as 12 tribos de Israel. E também estava representando que Deus é quem pode dar a água. Está sem água porque Deus tirou a água para ensinar ao povo que só Ele era Deus. Naquele momento ali, a água era necessária para que o povo soubesse que daqui a pouco viria água abundante. Mas naquela hora de escassez, Deus estava dizendo também: vocês acham que Baal é o Deus da fertilidade, Acera é o Deus da fertilidade, Astarote é o Deus da chuva, Baal é o Deus da chuva. Esses aí, ó, que vocês achavam que eram os deuses de vocês, olha, ó, até eles estão morrendo de sede. Eu não. Outra coisa, quando o fogo de Deus desceu e lambeu a água, estava provando que Deus engoliu todos os deuses que prometiam fertilidade para eles. Mas um copo d'água é o mínimo que qualquer um pode dar a qualquer um. É o mínimo. A não ser que estejamos em um tempo de escassez total. Mas Jesus está dizendo, aquele que fizer uma coisa mínima como essa, de dar um copo d'água, pensando em ajudar a obra de Deus, para abençoar um servo, uma serva de Deus, Deus retribuirá. Por isso, tudo o que fizermos, façamos como se estivéssemos fazendo para Deus. Não naquela pretensão de receber a recompensa. Não. Façamos porque tememos a Deus, porque amamos a Deus. Façamos porque sabemos que tudo que fazemos Ele vê. Façamos porque sabemos que fazendo para a glória dEle, Ele será glorificado e nós seremos abençoados e abençoadores, porque eu faço porque Ele me deu. Então Elias foi bênção para a viúva pobre, e a viúva pobre foi bênção para Elias. Tudo que você fizer, meu irmão, minha irmã, para o outro, com amor, com carinho, do fundo do seu coração, e que eu fizer também,
Deus será louvado, o nome dele será glorificado e nós seremos recompensados. Nosso quinto e último arrazoando é sobre a verdade inconteste de que altar reparado abre as portas para as muitas bênçãos de Deus. Por isso que, antes de tudo, Elias fez o desafio, mas ele restaurou o altar. 12 pedras montando o altar. Cada pedra representando uma tribo de Israel. Cada pedra representando cada ser humano em Israel. O altar do povo e o altar de cada um. 12 cântaros de água, cada cântaro representando uma tribo de Israel e cada cântaro representando cada um dos filhos de Israel, dizendo assim: olhe, do jeito que vocês estão, do jeito que cada um está, do jeito que o povo está, que a nação está, Deus não tem como abençoar vocês, abençoar a nação. Conserte o altar, arrume a sua vida, redirecione-se para Deus, volte a crer em Deus, volte a reconhecer que só o Senhor é Deus. E aí vocês vão ver, vai destampar a panela, a imensa panela das muitas bênçãos de Deus para vocês. Foi isso que aconteceu. Após restaurar o altar, o fogo desceu, consumiu a oferta e lambeu a água. E ficou provado que só o Senhor é Deus. Não só o Senhor era Deus, não. Só o Senhor era, é e será Deus. E aí, as portas se abriram, porque logo após aquilo ali, Elias fala para Acabe: ó, pode ir para casa que eu estou ouvindo o barulho de uma abundante chuva. Vai chover, vai cair água como nunca caiu. Há 3 anos e meio não caiu. Deus tem bênçãos para mim e para você. Deus tem bênçãos para todos nós. É preciso que o nosso altar esteja edificado, restaurado. De vez em quando, pode entrar alguma coisa lá para ruir o altar, para desmoronar o altar. Um pensamento, uma prática, uma atitude, um comportamento, um desejo, entra e começa a impedir que o fogo caia sobre o altar. Eu preciso de fogo, presença de Deus. Eu preciso de fogo, ação de Deus. Eu preciso de fogo, fogo do Espírito Santo de Deus. Eu preciso de fogo, ação de Deus na minha vida e por meio da minha vida. Eu preciso de fogo, Deus em mim. Mas quantas coisas fazemos e quantas coisas acontecem e o fogo não vem. Eu deixo de orar, eu deixo de ler a Bíblia, eu deixo de jejuar. Quando foi a última vez que você jejuou? Um jejum pequeno que seja, mas você jejuou. Você fez aquele propósito. Quanto tempo faz que você não para ler a Bíblia? Eu vou ler a Bíblia aqui pelo menos por 1 hora. Quanto tempo faz que eu e você não paramos para orar?
15, 20, 30 minutos, 1 hora. Isso impede que o fogo caia no altar. Às vezes estamos envolvidos com tanta coisa e não reparamos o altar. E nem reparamos que não há mais fogo no altar. É preciso reparar, restaurar o altar. Uma vez o altar restaurado, fogo vai cair sobre ele. Vai queimar as ofertas que nós fizermos. Vai lamber a água. Vai queimar as impurezas. E o fogo arderá continuamente sobre o altar. Altar restaurado é altar que tem fogo. Fogo no altar é porque o altar está restaurado. Que Deus me ajude, que Deus te ajude, que Deus nos ajude a mantermos o altar restaurado e o fogo ardendo o tempo todo no altar. Tudo de bom para você, meu irmão, minha irmã. E até o nosso próximo Arrazoando, Querendo Deus.